paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui pedir oração pelo nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, e que Deus assim venha abençoar, dar graça, saúde, para ele continuar executando a obra que Deus colocou nas suas mãos, a toda a mesa da diretoria, a todos os órgãos da CGADB aqui na Paraíba e todas as convenções. Também agradecê-lo pelo ter enviado o pastor Rosildo Ferreira para a Ilândia, a qual aqui está agora pastoreando o rebanho em Ailândia. Também precisa e conta com as nossas orações, que Deus abençoe a ele, dê graça, sabedoria para a hora que for ter que fazer mudanças, Deus venha aprovar. Quero desejar aí a paz a todos também ali em São Paulo, setor 31, Hermelino Matarazzo, pastor José Roberto, a todos do Belenzinho, Ministério São Miguel Paulista, pastor Leônadas, pastor Magalhães, pastor Arthur, a esses homens, pastor Benedito, Assembleia de Deus do Madureira, ali em Hermelino Matarazzo, e meus irmãos ali, obreiros, diáconos, presbítero. Fica aqui a minha saudação e a todos meus filhos, neto, bisneto, e está chegando aí talvez uma segunda bisneta, que Deus assim conceda no nosso meio esta família, e que todos venham chegar ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Hoje quero falar um tema, um assunto muito também problemático, mas rico. Falar sobre quebrando as algemas da escravidão. Falar um pouco aí de cativeiro, exílio, as condições que isso traz, as vidas, as almas, os seres humanos que estão nessa situação. Não é agradável. Mas enfim, Deus tem solução para tudo. Disse ele, profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Não tem como aí Deus não agir em prol daquele povo que ele criou. Quero pegar um versículo como base e dando a certeza que ninguém vai ficar escravizado, ninguém vai ficar exilado, ninguém vai ficar em cativeiro. E para essas coisas acontecerem na minha, na tua vida, tem alguns caminhos a seguir. Efésios capítulo 4, o verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Mas quem subiu ao alto
e levou consigo o cativeiro, para que ninguém mais viesse a estar cativo, mas que fosse liberto do cativeiro. Ninguém pode mais ficar preso, exilado, escravizado, sabendo que há solução para esse problema. Diz o texto em Atos dos Apóstolos, que fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus Cristo começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. Ele subiu, diz as Escrituras, que ele está à destra de Deus, e estando à destra de Deus, ele levou cativo o cativeiro. Diz as Escrituras que após a sua morte na cruz para ali entregar sua vida por amor de toda a humanidade, pelo seu sangue derramado para purificar a todos de todo pecado, ele desceu lá nas profundezas. Não só libertou almas que estavam ali, mas também tomou as chaves da morte. Está nas suas mãos. Todo o poder, disse Jesus, me foi dado. Todo o poder. E segundo o doutor Lucas, ainda, que ele fala que fez o primeiro tratado, a qual foi o Evangelho de São Lucas. E aí ele vem agora relatando lá em Atos, o segundo tratado. E diz o texto, aqui no capítulo de número, capítulo 4, o verso de número 17 e 18, ele também relatam as palavras a qual o profeta também Isaías profetizou, que diz assim: e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Quando ele chegou ali na sinagoga, né, ele ali ensinava a todos e era louvado, na sinagoga dos judeus. Aí foi dado o livro para ele, menino, 12 anos, não aprendeu ali com os escribas, não aprendeu ali com os fariseus, saduceus, com os anciões, não. E foi dado o livro a esse menino, Jesus. E ele pegou o texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, quebrando as algemas da escravidão. Só quem pode quebrar as algemas é o Senhor, o Criador de todas as coisas. E na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, ele, Jesus, disse as palavras que o profeta profetizou da sua parte: os oprimidos, libertar os oprimidos, os cativos em prisões,
Então Jesus Cristo, ainda que depois que ele foi erguido, ele falou, não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador. E esse Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o profeta Isaías, falando no capítulo 61, dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me aqui para pregar, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar todas as novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Esta palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra, ela tem o poder na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo para convencer a todo homem que chegou a hora da liberdade. Quando olhamos a palavra de Deus no capítulo a qual escreveu o Evangelho segundo São João, no capítulo de número 5, ou no capítulo de número 8, o verso 32, o verso 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verso 36 do capítulo 8 de João, diz, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres da escravidão. Livres das prisões. Livre de todo mal. Diz o texto aqui que o Deus desse século cegou o entendimento para que ninguém chegue ao conhecimento pleno de nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela relata que os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E lá no jardim, lá no início, lá no livro dos Gênesis, quando Deus começou a criar todas as coisas, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não criou o homem para estar escravizado. Deus não criou o homem para estar em prisões. Deus não criou o homem para manter cativo nas garras de quem? Hoje, se nós falarmos se nós usarmos os termos ou a palavra que deu origem, não desde o princípio, não também depois que Jesus subiu ao alto levando o cativo o cativeiro. Já no Antigo Testamento usava um termo para aqueles que faz o mal, a qual são filhos de Belial. Aí Deus agora, ele
na sua palavra, no Antigo Testamento, não vemos falar que é o diabo, mas sim as obras do diabo. Porque o diabo, ele não é onipresente. Ele não pode estar fazendo algo aqui e fazendo também em outros continentes da Terra. Ele não é onipresente. Então não pode ser o diabo. Agora sim, Paulo, diante da revelação da graça divina de nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 12, ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim com quem que nós devemos lutar. Com esse Deus desse século que segue entendimento, sabe com quem? Contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É esses a qual escraviza, põe cativo, leva preso, deixa a pessoa algemada, de pés e mãos, e não consegue sair. Alguma das coisas que acontece nesse cativeiro, ou exílio, ou escravidão, eu vou citar algumas que é fácil de ver as pessoas escravizadas. O que é que escraviza o homem? A palavra também de Deus, ela relata de que se queixa o homem vivente. Aí vem a resposta: cada um se queixa dos seus próprios pecados, que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte, é laço de morte, é escuridão, é trevas tremendas, e que isso não é bom para o ser humano, não é bom para mim, não é bom para você. E uma delas, a carne, os olhos, e a soberba da vida, de prazer, de querer ter o que o mundo oferece, tudo isso é concupiscências da carne, dos olhos e da vida. A partir do momento que dá lugar à concupiscência, dá lugar também a adorar ídolos. E com adorando ídolos, eles levam a pessoa para o alcoolismo, leva para os entorpecentes, leva para as drogas. As drogas são medicamento taxa preta, que só compra com uma receita médica. Isso é droga, que a pessoa passa agora a ficar usando, sendo controlado por ela pro resto da vida. Isso é escravidão, que prende a pessoa. Outra coisa, o mundo. Porque a palavra de Deus diz: nem ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. O trabalho. É necessário o homem trabalhar, mas quando ele trabalha ultrapassando excessos, pensando só em trabalhar, ganhar dinheiro,
e obter as coisas que o mundo oferece, ele, depois de atingir e ganhar tudo, aí ele perde a sua vida. Aí a palavra de Deus diz: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Outra coisa que a pessoa fica escravizada: o desânimo, a decepção, a maldade no coração do homem, a sodomia, que é algo que tem crescido no mundo, e uma delas, resumindo em tudo, a desobediência contra Deus. O fator da desobediência contra Deus, contra os seus mandamentos, contra os seus estatutos, contra as suas leis, isso leva a pessoa ao cativeiro, leva a pessoa a ser escravo por outras nações, como foi Israel, ao ponto depois de levar ao cativeiro. Eu quero relatar aqui, daqui um pouco, e falar os anos que o povo de Israel ficou escravizado na mão de outros povos. Mas a palavra de Deus em Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa, esse alcança misericórdia. Provérbios capítulo de número 28, verso de número 13, relata isso. Outra coisa que deixa o ser humano distante, sem se aproximar de Deus, porque o salmista Davi, no Salmo, se não me falha a memória, 73, diz que bom para mim é aproximar-me de Deus. A palavra de Deus, o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E no Salmo, em Isaías 59, nós vamos ver que Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Quer dizer, esse salvar é libertar da escravidão, é libertar do cativeiro, é libertar do exílio, é libertar das prisões, das cadeias, aquilo que prende o ser humano, impossibilitando que a luz do Evangelho o alcance para transmitir que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Entenda bem, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele está pronto só para te ouvir o teu clamor. E o profeta Jeremias diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pedis e não recebeis, porque o que pede, recebe, disse Jesus. O profeta Isaías, no versículo 2 do capítulo 59, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que eu não o ouça. Aí ele vem dizendo que as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam falsamente. E a vossa língua pronuncia
perversidade. Isso é escravidão. Agir dessa forma é agir com escravidão. O profeta ainda, o Salomão ainda no livro de Provérbios, ele relata assim ainda, aí no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, ele diz assim, capítulo de número 29 de Provérbios, vamos observar o que ele diz, capítulo de número... O capítulo número 29 diz o seguinte: 28, capítulo de número 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura, porque está sendo repreendido constantemente e não dá crédito. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas é caminho de morte. E o avisado do mal, ele se afasta. Aí veja bem, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E quando o ímpio domina com as impurezas, isso é, essas impurezas é as maldades que ele pratica, o povo geme. E na carta de 2 Timóteo, o verso de número 4 diz assim: ninguém que milita se embarace com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele a qual alistou-se para a guerra. Quer dizer, agradar a Deus. Porque nós estamos em um combate. Nós estamos em uma peleja, a qual eu já disse que não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Essa peleja, não posso dizer o diabo, mas as obras dele na vida de alguém, por intermédio de principados, potestades, príncipes das trevas e hostes da maldade nas regiões celestiais, a esses sim. Essa é a nossa peleja, é contra esses a peleja. Por quê? Porque é eles que escravizam, é eles que levam a pessoa para o cativeiro, é eles que levam as pessoas para a prisão. Então vamos lá, vamos dar um relato aqui rápido. Eu só vou dar um relato, não vou nem ler o versículo, mas vou comentar, porque eu tenho algo ainda mais para falar. Veja bem, por causa de desobediência dos mandamentos. Deus deu o mandamento? Deu, mas o homem, ele não quer obedecer a Deus. E quando o homem não obedece a Deus, aí paga o preço. Porque o que o homem plantar, ele vai colher. E quando olhamos aí o que aprendeu Matias, o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 22, do verso de número 37 e 38, Jesus deu essa orientação. Ele resumiu, ele passou uma régua resumindo, para que o homem viesse cumprir isso. Porque se ele cumprir, pode ter certeza, ele vai estar sendo liberto de muitos males.
E diz o texto, e Jesus lhes disse, foi Jesus que disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, é a lei de toda a lei dos profetas, que profetizaram em nome de Deus. Então, quando se desobedece, diz a palavra de Deus, profeta Jeremias, quando se desobedece, acaba indo para o cativeiro. Quando Jeremias aqui falou que ele foi um dos que profetizou na época que o povo foi para o cativeiro, a nação de Israel, as 10 tribos do norte e 2 de Judá, porque desobedeceram a palavra de Deus. E o verso de número aqui 17, do capítulo 7 de Jeremias, diz assim, não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses. Para quê? Para me provocar a ira. Deus falando pela boca do profeta. Olha a maneira. Aí o profeta Jeremias, ele de tanto falar para o povo rebelde, desobediente, a qual também Ezequiel, o profeta, a qual Deus chegou a falar assim, quer que ouçam ou quer que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, homens de semblante obstinado. Tudo isso, o ser humano de semblante duro e de coração obstinado, é escravidão na vida do homem. Quando nós olhamos para lá no livro dos Reis, nós vamos ver aí no capítulo 8 de 2 Reis, que o povo, a maneira que o povo agia incorreto diante de Deus, no capítulo de número 8, verso 46 e 48, diz assim a palavra de Deus, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignarás contra eles, e os entregareis às mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto, e a terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si, quer dizer, aí eu vou usar o termo que as pessoas usam, caiu em si, igual o filho pródigo. Ele caiu em si, depois de ter gasto o dinheiro que ele pediu da sua parte da fazenda ao pai, e saiu para peregrinar e gastar. Quando acabou tudo, quando ele começou a padecer necessidade, fome, foi trabalhar para alimentar porcos, aí ele caiu em si. Ei, na casa de meu pai, meu Deus, eu não precisava estar fazendo isso. Quando bateu a fome, ele desejou comer até as bolotas
dos porcos, quer dizer, a comida que era servida aos porcos. Na casa de meu pai. Não me faltava nada. Aí ele caiu em si. Aí volta para a casa do pai, arrependido. Porque a palavra de Deus diz: arrependei-vos e credes no meu evangelho. Quando o homem se arrepende, é quebrar a algema da escravidão que ele se encontra. Arrependimento é quebrar as algemas. Renúncia, quebrar algemas. Hoje é dia. Hoje é dia. Se você se arrepender, se você renunciar a tua vida para seguir a Cristo, pode ter certeza, a libertação bateu na tua porta hoje para te libertar dessa escravidão que você se encontra. Escute bem. Quando eles estiverem no cativeiro e caírem em si, suplicarem dizendo: pequemos perversamente, obramos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti em todo o seu coração e toda a sua alma na terra dos seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a teus pais, quando olharem para lá e para esta casa a qual eu edifiquei, ouve então nos céus da tua habitação. Não tem como não quebrar, mover o coração de Deus um pecador arrependido. Não tem como. Não tem como Deus nos socorrer a pessoa nessas condições, a qual o salmista ele se expressa: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A desobediência de Israel e de Judá antes era um reino unido. O Reino Unido, o reino estava unido desde Samuel a Davi, ou, por que não, depois de Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz, pediram um rei, aí deram um rei ao povo, que foi Saul, ungido a rei e rejeitado por Deus. Depois ungiram a Davi, o homem segundo o coração de Deus. E depois de Davi, Salomão. Então aí o reino era unido. Mas depois da morte de Salomão, os seus filhos se rebelaram e foi dividido as 12 tribos de Israel, tornando 10 do reino norte e 2 do reino sul, a qual é Judá. Mas veja bem, vou pegar lá atrás para mostrar que o povo procurou sempre desobedecer a Deus. O ser humano procurou desobedecer a Deus. Começou no jardim do Éden, da árvore que está no jardim, desta não comerás. Mesmo assim, desobedeceram Eva e Adão, e foi obrigado agora a sair do paraíso. A desobediência traz escravidão, traz exílio, traz prisão, traz trevas, traz
lamaçal, traz profundezas do inferno, profundezas da alma aflita, desesperada, ao ponto de dizer: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E diz o texto: espere em Deus. Já no livro de Lamentações, esse livro não termina com as lamentações do povo de Israel, não termina, não tem fim, mas lá diz: põe a tua boca no pó, pois assim haja esperança. Olhe bem, na Mesopotâmia ficou cativo ali 8 anos o povo, nas mãos de Astorete. Quem era Astorete? Era a principal divindade feminina, uma deusa. E Astarote, deusa dos sidônios, a qual, naquela época, a adoração a outros ídolos, o povo se rendia. E quando o povo ficava escravizado ao senhor dos cananeus, que é Bel, Baal significa Senhor, Deus dos cananeus, e Bel, Senhor dos babilônicos. Bel, Senhor dos babilônios. Quando nós olhamos aí registrado em Juízes capítulo 2, o verso 10 e 13, e no capítulo 3, do 8 e 9, diz aí que Otiniel livra-os, o povo da escravidão. Deus levanta Otiniel para livrá-los da escravidão das mãos de outras nações. Agora, o povo desobedece de novo. E quando nós vemos aí em Juízes 3 e 14, o povo volta a ficar escravizado nas mãos dos Moabitas, 18 anos. Quando olhamos o capítulo de número 6 e 8, eles ficaram nas mãos dos Amonitas, mais 18 anos. E quando eles ficaram ali na mão dos Amalequitas, mais 18 anos, Deus levanta Jefté para livrar Israel. Deus nunca deixa o homem no cativeiro. Deus nunca deixa o homem em prisões, em laços, em embaraços, em lamaçal, em desgosto, em depressão, em aflição da sua alma. Não. Deus não deixa o homem nessa situação. Por isso, Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, lá nas epístolas de João, diz assim, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, essas obras. Mas para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer toda obra do diabo. João, Epístola de João, capítulo 3, verso 18. Então, olha bem. Depois, em Juízes 10, que o livro de Juízes narra o povo ainda quando estava na soberania de Deus, no controle de Deus. No livro de Juízes. O povo primeiro foi dirigido
conduzido para Canaã por Josué. Depois o povo, as 12 tribos que representam os 12 filhos de Jacó, a qual Deus disse que a semente seria, como disse a Abraão, seria como os grãos da areia do mar, e mandou Abraão olhar para os céus, contar as estrelas. Ele não pôde contar. E Deus falou assim: será também a tua descendência. Mas aí agora o povo de Israel cai nas mãos agora dos cananeus, 20 anos. E Deus agora, quando cai na mão dos cananeus, e estava ali sofrendo, Deus levanta uma mulher por nome chamada Débora. E por essa mulher, Deus dá vitória a Israel. Já agora aí no capítulo 4, verso 3, agora nas mãos dos midianitas ficaram 7 anos. A ponto de Deus falar assim a quem livra agora Israel desses 7 anos nas mãos dos midianitas: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai. Ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uva, para se defender dos midianitas. E Deus agora pega agora Gideão para uma missão. Ele até relutou, mas depois ele foi. Quando ele chamou homens para guerrilhar contra os midianitas, Deus foi tirando determinados homens que não tinham classificação. Porque Deus trabalha com pequenas coisas. Deus não precisa trabalhar com muitas. Ainda que ele mandasse um anjo e descesse do céu, um anjo, ele dava a vitória. Mas aí Gideão foi com 300 homens e deu vitória contra os midianitas. Mas não demorou muito. Os homens agora, o povo de Israel, cai na mão dos filisteus. 10 anos escravizado nas mãos dos filisteus. Deus levanta Sansão para libertar. Mas foi 40 anos nas mãos dos filisteus. Pensa bem. Olha para você agora. Olha para a idade que você se encontra. Não estou aqui, você pode estar com 16, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos. Ainda que você tiver mais. Mas olha para a tua vida agora. Pelo tempo de vida que você tem. Olha se você está ou não escravizado. Pare para pensar. Porque Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo, ele veio para desfazer toda obra do mal. O povo, depois de tudo isso, quando termina agora aí a jornada, e quando depois vem os reis, eu comentei, o Reino Unido, e depois vem agora as 10 tribos e as 2 tribos de Judá e 10 tribos de Israel, Deus veio falando com o povo, para eles não ficar pecando, para eles mudar de vida, e eles desobedecendo a Deus. Quando olhamos aí no livro de 2 Reis, no capítulo de número 25, narra uma situação do povo. 2 Reis 25, narra uma situação do povo dessa forma. Eu vou ler o 7.
E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e ataram com 2 cadeias de bronze, e os levaram para Babilônia. Levaram cativo. Aqui. O cativeiro de Judá e o cativeiro de Jerusalém. Zedequias, rei de Judá, o povo não procedeu como Deus queria. O povo chegou ao ponto do profeta Isaías dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus usa o profeta Oséias para dizer assim, profeta Oséias, para dizer dessa forma, escute bem. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, e nem benignidade, e nem conhecimento de Deus na terra. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tudo rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. E para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Mas Deus, ele continua mostrando a Oséias, profeta, e quando chega no capítulo de número 6 da sua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Não adianta a humanidade fazer o que acha que é do seu interesse, ou da sua vontade, ou do seu querer. Porque Deus diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que qualquer holocausto. Conhecimento dele. Quando o povo passa a ter misericórdia, misericórdia é Deus não dando aquilo que a pessoa merece. Assim somos nós. Usar de misericórdia é nós não dando aquilo que a pessoa merece. Ela merecia, mas nós não damos. Então escute bem. Aí foram levados cativo para a Babilônia. E também pelo rei da Síria, Salmanaser, lá para os anos de 586 a.C. Agora escute bem, cativeiro ou exílio é lugar de laço de morte, de torrentes de impiedade, é lugar de cadeias infernais. Tem pessoas que dizem assim, aqui é um inferno o mundo, porque o mundo que ela está vivendo, ela considera já um inferno. Mas o inferno ainda não foi inaugurado, porque já está determinado por Deus o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra ele. Já está condenado, batido o martelo, e não há retorno. E se você continuar nessas práticas, vai ser laço de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, lugar de escuridão, trevas, poços de lama, lamaçal, que você tenta se levantar e continua escorregando.
Lamaçal, por mais que você se esprema para sair dele, não consegue. Terra de esquecimento. Agora aqui é uma das detalhes que quando a pessoa está escravizada e se sente em terra de esquecimento, meu Deus, não é fácil. Mas vamos lá. Laços feitos para cumprir as hostes do mal. Laços é feito para cumprir agora a vontade das hostes do mal. Quando nós olhamos aí, Paulo escrevendo a Timóteo, ele expressa assim, olha, no verso 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Porque tem pessoa, por mais que você fale a verdade, porque hoje vivemos em um mundo onde a verdade é mentira, e a mentira é verdade. As pessoas creem mais na mentira do que na verdade. E diz assim o texto, e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Tornarem a despertar. E na carta aos Efésios, Paulo relata, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Quando olhamos aí o Salmo de número 116, nós vamos observar o seguinte, Salmos de número 116, a palavra de Deus relata dessa forma. Diz a palavra de Deus, diz assim, o amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Por quê? Porque cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Então, quer dizer, houve um apelo, houve um clamor, houve uma oração da parte dele, para que agora ele desse testemunho, porque o Senhor ouviu a sua voz, ouviu a sua súplica, inclinou-se para ele os seus ouvidos. Aí ele diz, agora eu vou invocar enquanto eu viver. Quando a pessoa cai em si, se arrepende, confessa, porque aquele que encobre as suas transgressões jamais alcançará misericórdia. E quando olhamos também no Salmo de número 18, o salmista Davi relata assim, olha, Salmo de número 18, diz assim, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Porque o povo lá de Israel, quando voltava a buscar o Senhor, voltava a praticar, obedecer os mandamentos de Deus, Deus levantava alguém para livrá-los das mãos dos opressores. E aqui, os cânticos de louvor pela muitas bênçãos,
Aí, Davi relata: invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Aí ele diz: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombravam, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei o nome do Senhor, clamei a meu Deus desde o seu templo, e ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, tem aqui resposta para ti nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, ou nesse momento. Só basta se espernear. A galinha, quando está chocando, fica chocando 21 dias, os pintainhos. Se ela for 10 ovos, 12 ovos, até menos, ela choca. Mas quando os pintinhos começam já a quebrar a casca do ovo, porque tem que quebrar a casca, não é a galinha que vai quebrar a casca do ovo nos 21 dias. Quando chega os 21 dias, ela já não está mais suportando ficar ali com os ovos debaixo dela. Ela quer sair. Mas quando ela choca, os ovos começam a chocar, quebrar, os pintainhos começam a quebrar de dentro para fora. Quer dizer, arrependimento tem que vir da parte de dentro, de mim e de você. Tem que vir do coração. O apelo, o clamor de misericórdia, de arrependimento. Tem que vir de dentro. E os pintainhos começam a quebrar. Quando quebra, se tiver 10 e quebrar 9, e um não conseguir quebrar, a galinha não vai quebrar não. Ele vai morrer lá dentro. Porque não procurou forças para se libertar de dentro da casca do ovo. Talvez você esteja assim, se lamentando. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas o salmista Davi, no Salmo 42, ele expressa assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Agora, por que te abates, ó minha alma? Isto mostra a pessoa que deixou os caminhos do Senhor, que sabia quando ele ia para a casa do Senhor, que cantava, que se alegrava, tinha prazer de estar no meio do povo de Deus, e agora ele se encontra preso em cordéis de morte, preso em laços, preso em lamaçal. O salmista Davi chegou ao ponto dele dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou meus pés de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Isso mostra que firmar os pés sobre a rocha é a mesma coisa do que Paulo falou da armadura de Deus, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Se não tiver, não tem como sair ou ficar firme, em pé, diante de Deus. Então observe bem, torrentes de impiedade. Jó no capítulo 10, ele também fala de escuridão, de terra profunda. Escuridão
ao ponto que quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais tropeçará em trevas. Quando olhamos o Salmo de número 107, nós vamos observar um detalhe aí no Salmo de número 107, que diz assim: tal é o que assenta nas trevas, à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Meu Deus! Pois fartou a alma sedenta, e chegou-se de bens a alma faminta. Tal é como o que se assenta nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Aí diz o texto que então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou de todas as suas necessidades. Qual é a tua necessidade agora? Como que você se encontra? Você tem descansado, colocado o travesseiro e descansado em paz? Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E diz a palavra de Deus que justificado pela fé, tendes paz com Deus. Tendo paz com Deus, porque disse a palavra de Deus pelo profeta Isaías, que um filho vos nasceu, um filho vos deu, que é príncipe, é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, ele relata que Jesus Cristo, aprovendo já a vinda do Messias, ele é o príncipe da paz. Porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. Na carta aos Hebreus capítulo 3 diz assim: considerai a Jesus Cristo, autor da vossa confissão, da vossa salvação. Olhe bem, falar de trevas, de sombra da morte, preso em aflição, aí a palavra de Deus sempre diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas tem que habitar na sombra do Onipotente. Quando fala de poços de loma, de perdição, lugar de charcais, é lugar de feras, lamaçal, nós vemos aí a terra de esquecimento. O Salmo 88, verso 12, diz assim, o salmista Davi, glória seja dada ao nome do Senhor, Salmo de número 69, vai relatar o seguinte: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Olha assim, ele falando: atolei-me em um profundo lamaçal, onde não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, e os meus olhos desfalecem, esperando no meu Deus. Ao ponto dele suplicar dessa forma, aí depois nós vemos no Salmo 88, do verso 12, diz assim: saber-se-ão as suas maravilhas.
nas trevas, e a sua justiça na terra do esquecimento. Porque o Senhor, porque rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? É igual alguém chegar e dizer assim: onde está o teu Deus? Porque você está vivendo nessa situação. Jó estava atravessando um processo na vida por permissão de Deus. Mas depois nós vamos ver lá na frente, no capítulo 42, quando Deus muda o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, que muito decepcionou Jó. E quando ele orava, Deus vira o cativeiro de Jó. Aí Deus começa a abençoar mais do que ele tinha, a qual as suas filhas foram as filhas mais lindas da face da terra naquela época. Era as top, as modelo, as miss, coisa linda aos olhos da humanidade. Mas olhe bem, terra de esquecimento. Quando chegamos na terra de esquecimento, passando por esse processo de escravização, de ser escravizado, cativo, presos em cadeias. Agora, depois de estar nesse lamaçal que tenta sair e não consegue, ao ponto de clamar e a voz ficar seca. Mas olhe bem, na terra de esquecimento, a pessoa amada não te vê, não te encontra, não dá a mínima para você, a pessoa amada. Quando você está na terra de esquecimento. O chefe não te vê, não te percebe trabalhando, você se dedicando em tudo, no horário, no trabalho, fazendo tudo direitinho. O chefe do trabalho não te vê. Os pais não percebem os filhos dentro de casa, porque perdeu a atenção, entregue ao esquecimento. Os filhos estão dentro de casa, mas eles não percebem a presença dos filhos. Na igreja, o pastor, o ministério, não enxerga o que você está se dedicando em prol da obra de Deus. Terra de esquecimento. Vamos lá, estou terminando. Mais 2 minutinhos. Há situações que ninguém se embarace com o negócio dessa vida. Disse Jesus: quem não renunciar, pai, mãe, filho, filha, nora, genro, quem não renunciar tudo por amor do seu nome, não é digno de entrar no reino dos céus. Quem não se libertar desses laços e não pôr em prática o mandamento a qual ele resumiu, te amarás a teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E não renunciar não é digno. Agora olhe bem, palavra de afronta leva a pessoa para a caverna. Caverna é lugar de escuridão. Caverna é lugar de solidão. Caverna é lugar de esconderijo. E quando ali Elias, depois de ter feito os efeitos que ele fez contra os profetas de Baal, agora só bastou uma palavra de afronta por Jezabel, ele agora sai da presença, sai da cena e vai para a caverna. Mas ele fugiu. Mas já Davi fugindo, por isso que ele
Davi cansou de falar de laços, de lamaçal, cansou de falar de inimigos perseguindo, cansou de falar de estar abatida a sua alma. Por quê? Quando ele foi ungido e Saul era rei, Saul procurou matá-lo de toda forma e persegui-lo muitas das vezes. Ao ponto que um dia ele entrou na caverna de Adulão. Lá na caverna de Adulão, estava lá homens em aperto, homens devedores e homens de espírito desgostosos. Lá no capítulo de número 22 de 1 Samuel, está registrado isso. E nós olhamos aí e vemos, no capítulo de número 22, que então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram para ali, para com ele. E ajuntou com ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso. E agora Davi ali, ele faz desses homens, que Davi, Deus andava com ele, faz desses homens com essa situação, em aperto, endividado e espírito desgostoso. Tudo considerado lixo da sociedade da época, como hoje. Como hoje tem muitos embaraçados, muitos no lamaçal, muitos dentro do quarto trancado, com depressão, não querendo ver ninguém. Mas olha bem, só bastou uma palavra de afronta, mas lá Davi fez desses homens os valentes de Davi. Mas escute bem, situações que corrompem a alma e atraem laços para o cativeiro. Palavra de afronta. Quer ver uma outra coisa que abala a estrutura da pessoa? Um namoro, quando é desfeito, um noivado e até um casamento. É triste quando esses laços, quando esse lamaçal, quando essas trevas, quando esses poços de lama e perdição, quando o aperto abala o coração de alguém, quando há a separação no casamento. Que Deus continue lhe dando graça e confortando a todos os divorciados, que nos deu para seguir avante no seu compromisso de ter uma família, de ser marido e mulher e filhos. O opositor chegou na frente, destruindo esses lares. Mas ainda há solução. Drogas, que é taxa preta. Droga é taxa preta de medicamento, que leva a pessoa até o fim da vida usando, controlando o seu ser, controlando a sua natureza física, controlando os seus órgãos do seu corpo, controlando o psico, a sua mente. Pessoas que não conseguem mais dormir e precisam tomar droga. Mas Jesus liberta, porque foi para isso que ele veio, para desfazer toda obra do diabo. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre dessas drogas. Alcoolismo, pessoas que morrem
perdendo o fígado, dando inchação nas pernas ao ponto de perdê-las, com síndrome, mas não largam, não conseguem se libertar, não dá lugar ao Evangelho, não dá lugar à aceitação do Filho de Deus, o Salvador. Entorpecentes de todo tipo, desde da maconha, desde o crack, desde a heroína, da cocaína e muitas drogas que já têm levantado para destruir a humanidade, deixar elas presas, cativas, acabando com o seu ser, impossibilitando da pessoa se chegar a Deus, iludindo no mundo de ilusões. E com isso, o orgulho, mágoa, trauma, decepção e outras coisas mais. Quando nós vemos Paulo falando aos Romanos, no capítulo de número 7, Paulo relata aí na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, o seguinte: ele falando dele, Paulo falando da pessoa dele: ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta lei? Aí ele vem dizendo: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne ainda a lei do pecado. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, diz a palavra de Deus. E para quem está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. E se pecardes, meus filhinhos, se pecardes, lembre-se, temos um advogado diante do Pai intercedendo por nós. Estou terminando. Eu preciso falar da garantia da libertação. Jeremias profetizou a garantia do povo saindo 70 anos de cativeiro. Não é um dia não, 70 anos de cativeiro. O profeta Isaías, no capítulo 32, o verso 28, diz que o povo habitaria em uma morada de paz. E quando nós olhamos aí, justificado pela fé, tendes paz com Deus. O Yeshua, Jesus Cristo, o Nazareno, a qual também João Batista disse: eis aí o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus Cristo. Ele não só quer te dar salvação da tua alma, ele não só quer te libertar, mas ele também quer te dar morada
e vida eterna. Escute bem, libertar cativos em prisões. Quando nós olhamos na carta de Paulo, no capítulo de número 10, da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, nós vemos o seguinte: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Levando todo cativo a todo entendimento à obediência a Cristo. É a Cristo que devemos estar em obediência. Jesus, ele libertou uma mulher de 18 anos que vivia encurvada, não conseguia se endireitar, olhava mais para o chão do que para o alto ou para a frente. E a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé, nem olhar nem para a direita, mas nem para a esquerda, mas olhar para o alvo. Então, o cativeiro de Jó, no capítulo 42, Deus mudou o cativeiro de Jó. E hoje, Jesus veio desfazer toda a obra do mal na tua vida. Você crê? Você crê que Jesus tem poder para mudar? Ele libertou um homem que não tinha ninguém perto dele. Ali estava no tanque de Betesda. Quando o anjo agitava as águas, quem conseguisse entrar no momento era curado, era liberto. Mas Jesus vendo aquele homem sem condição para entrar na hora que o anjo movia, ele estava 38 anos cativo, preso, em cadeias, sem conseguir andar. Aí Jesus chega para ele e diz assim, no capítulo de João, capítulo 5 e 6. Queres ficação? Queres ficação? Eu te digo nesta hora, você quer ficar liberto? Que o Espírito do Senhor me ungiu. Como disse o profeta Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu. No capítulo 60 ele diz assim, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo agora sobre ti. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os contritos de coração. Se você está assim, o Senhor me enviou. E a proclamar liberdade aos cativos. Olha, o Senhor me deu também, me deu alicate, me deu chave, me deu maçarico para cortar as correntes que o inimigo te aprisionou e te dá liberdade. E abertura de prisão aos presos. Só o juiz pode assinar e libertar um preso e dar para o oficial levar lá para o carcereiro e ele tirar da prisão o preso. Mas o preso espiritualmente, ele me ungiu. Seja liberto. Jesus te pergunta, queres ficação? E eu te digo, seja liberto agora, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, que essas palavras tragam edificação para a tua vida, não só edificação, mas que venha curar, quebrar essas cadeias, essas algemas que te prendem e venha te dar alegria de viver em Cristo Jesus. Shalom, Deus seja convosco.